Queria te convidar então a ler conosco aí o Atos capítulo 20. Queria que você abrisse sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aí nos slides, nós também vamos passar nos slides. Quem está feliz de estar hoje aqui na casa do Senhor? Amém. Deus tem uma grande obra a fazer na tua vida e a cada dia essa obra recomeça. É um dia de cada vez, um passo a passo com Deus. Hoje é um dia muito importante, como o Felipe já mencionou, um dia de fazermos uma escolha importante para a nossa nação. A nossa vida é feita de escolhas, nossa vida é repleta de escolhas e estamos sempre fazendo essas escolhas. E essas escolhas influenciam na nossa vida, nos nossos resultados, como pessoa, como sociedade, como família. Então, estamos sempre diante de escolhas, de momentos onde nós precisamos decidir o que fazer, decidir um caminho a tomar. E uma coisa importante quando nós estamos escolhendo, nós como servos de Deus, como pessoas que estão buscando seguir a orientação do Senhor na nossa vida, são três coisas que são muito importantes no momento de escolha. E eu não estou dizendo somente escolha a nível de eleição ou a nível político, mas uma escolha importante na nossa vida, como, por exemplo, uma das escolhas mais importantes da nossa vida é o casamento, com quem nós vamos casar, não é? Ou então, uma outra escolha também que é importante é a nossa carreira, o que nós vamos trabalhar. E existem vários tipos de escolha importantes. Então, existem três coisas que acho que é importante a gente lembrar nesse momento. Três coisas que devem se alinhar quando nós estivermos fazendo escolhas. A primeira coisa é se aquela escolha quebra algum princípio bíblico. Será que essa escolha que eu estou fazendo, ela vai quebrar algum princípio? E nós sabemos que quando quebra princípio tem consequências. Princípio bíblico. Isso é uma lei espiritual. É uma coisa que Deus já determinou. Assim como existem leis da física, leis naturais que regem o universo, existem leis espirituais. Quando um princípio dessa palavra é quebrado, quando nós caminhamos para uma direção onde princípios da palavra são quebrados, consequências virão. Então, será que essa escolha que eu faço, ela quebra algum princípio bíblico? A primeira coisa que eu preciso alinhar é isso. A segunda coisa que eu preciso alinhar, conselho de alguém maduro. Eu já ouvi conselho, um conselho sábio, um conselho maduro, um conselho ponderado de alguém mais maduro que eu espiritualmente. E eu já tomei aquele conselho para mim, eu senti que é essa a direção. Minha decisão está baseada também num conselho. Será que está se alinhando? Ou seja, tem princípio, não quebra princípio, está alinhado com conselhos de pessoas que estão na palavra, pessoas que estão mais maduras que eu. É o segundo ponto. O terceiro ponto, eu tenho paz no meu coração acerca dessa decisão. Não estou falando aqui de entusiasmo, estou falando de paz. Deus está me dando paz no coração acerca desta decisão que eu quero tomar. A palavra de Deus diz assim, olha, a paz de Deus, ela excede todo entendimento, guardará a mente e coração de vocês em Cristo Jesus. Eu tenho paz acerca dessa decisão. Então, se esses três pontos estiverem alinhados, eu posso então caminhar em torno ou na direção desta decisão a tomar. Isso em várias áreas de nossa vida. Isso é muito importante a gente ter isso em mente para que a gente possa tomar decisões. Então eu te convido para que esse dia seja um dia de oração na tua vida, um dia onde você esteja em oração, pedindo por nossa nação, que é um dia de decisão também. Então pedindo a Deus por nossa nação, para que tenhamos sabedoria, para que a nossa sociedade tenha sabedoria na hora, então, ali de decidir, né, a nova gestão que nós estaremos aí nos próximos anos. Então, que Deus abençoe a nossa nação. Aqui diz exprime aqui um trecho da palavra que diz: feliz é a nação onde Jesus é o Senhor.
onde Deus é o Senhor. Nosso Deus, Ele é Senhor e precisa ser Senhor. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito aflita por conta de questões de política, questões de governo, e aí me dizendo, olha, eu não sei o que fazer, eu acho que eu vou desistir, eu vou chutar o balde, eu vou sair, eu vou tomar uma outra direção na minha vida, porque eu não aguento mais este governo, ou estes governos. E aí eu disse para aquela pessoa uma coisa que eu aprendi já há algum tempo. Se você tem a tua vida nas mãos de Deus, se você já entregou a tua vida para Jesus, a sua vida não depende de governos. O seu Deus, Ele está acima dos governos. O seu Deus, Ele não está limitado a governos. Ele não está limitado a nenhuma política. O seu Deus está acima dos governos. Seja sábio na hora de escolher. Seja sábio na hora de decidir. A Bíblia diz também que o povo perece quando o governo é ímpio. Mas o nosso Deus está acima de governos e a nossa vida depende desse Deus. Nós não dependemos de homens. Portanto, aquiete teu coração, ore ao Senhor, peça sabedoria e esteja em oração, para que tudo transcorra em paz, para que tudo transcorra nesse dia com harmonia. Que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio, é um Deus de harmonia. O nosso tema de hoje fala quando a igreja é igreja. Eu acho que a igreja, nós como igreja de Jesus Cristo, nós cada vez mais, nesse contexto de nossa sociedade, de nosso país, no mundo, a igreja precisa ser igreja. Então vamos lá em Atos capítulo 20, queria que você acompanhasse comigo esse texto aí, a partir do versículo 7. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. E Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E aí o versículo 12 diz: levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, esse momento de crescimento na Tua Palavra, de adoração, de comunhão. Te agradeço, Senhor, porque é um momento especial na semana, um momento onde a gente está aqui e recebendo de Ti. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. A igreja precisa ser igreja. Igreja de Jesus Cristo. Desempenhar o papel que o Senhor nos chamou para sermos igrejas. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui batizado com 8 anos de idade. Eu era uma criança, mas eu tinha entendido o plano de salvação na minha vida. Eu entendi que Jesus, Ele morreu na cruz para me salvar, Ele ressuscitou porque eu, pecador, não consigo chegar a Deus por mim mesmo. Que os meus pecados me afastam de Deus. Eu preciso de um Salvador. E eu entendi, com 8 anos de idade, que eu precisava de Jesus. E aí, então, na igreja onde eu frequentava, existia uma coisa chamada profissão de fé. Quando a gente sentava, então, nos primeiros bancos da igreja, o pastor, então, ele começava a perguntar, fazer algumas perguntas.
sobre meio que testando o nosso conhecimento, sabendo o que a gente sabia. E aí, logicamente, eu estava meio nervoso, né? Estava meio nervoso, era meio que um teste oral, uma prova oral ali. Estava ali, naquela situação, 8 anos de idade. Naquela época, nós tínhamos, a igreja tinha uma forma de agir é que os dízimos eram entregues num envelope. Aquele envelope amarelo, assim, as pessoas entregavam o dízimo em algum local, e eu observava aquilo. Aí o pastor, então, numa das perguntas, ele fala assim: Mário, o que é o dízimo? E aí eu respondo na hora, falei, esse eu sei. É um envelope amarelo, onde a gente coloca dinheiro dentro, para ajudar a igreja. Matei a charada. Então a igreja toda, logicamente, riu da minha resposta, e o pastor também. E aí falou, é isso aí, mais ou menos isso, mas também não é só isso aí. Aí ele deu aquela melhorada na minha resposta. Então a gente tem às vezes conceitos errados do que é igreja. A gente tem conceitos equivocados do que é a igreja, do que é vir aqui, do que é ser igreja. Então, para você entender e para mim também, o que não é igreja? Igreja não é um local para rituais. Não é um local de nós estarmos fazendo aqui rituais, praticando religiosidade. Não é um local para que a gente venha aqui e sigamos regras de rituais religiosos. Não é isso. Igreja não são catedrais, não são prédios. Não são construções humanas. Igrejas não é um local de pessoas perfeitas, de pessoas boas. Inclusive, tem um pastor que diz o seguinte, olha, a igreja não é local de perfeição e não existe igreja perfeita. E se existir uma igreja perfeita, a partir do momento que você se juntar a ela, ela vai deixar de ser perfeita. Não existe. Igreja é o local onde pessoas vão ser regeneradas. Onde você vem com o que você tem, com o que você é, entrega isso para Deus. E Ele opera na tua vida. A partir daí você então começa a produzir os frutos. Aí sim. Mas igreja não é um local onde as pessoas estão ali para uma boa filosofia de vida, pessoas legais. Aqui é o local onde você vem machucado, você vem arrasado, você vem para ser restaurado, você vem aqui para ser curado. Igreja não é uma organização, igreja não é uma empresa, igreja não é um local para bons contatos profissionais. Pode até acontecer, mas a igreja não é um local para isso. Igreja não é um local para você assistir uma palestra durante a semana e se sentir bem. Não é só isso. Igreja não é um local de barganha, não é um local onde você vai lá para dar alguma coisa visando receber. Eu vou dar isso para receber isso. Igreja não é local de barganha. Igreja não é uma criação do homem. A igreja não é uma invenção humana. Em Mateus 16, versículo 18, você pode abrir aí na sua Bíblia. Quando Jesus está lá conversando com Pedro, Jesus fala assim para Pedro, Mateus 16, 18, fala assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja foi criada por Jesus Cristo. A igreja, ela não é uma invenção do homem. A igreja não é uma criação humana. A igreja é uma instituição
gerada no coração de Deus. É por isso que a igreja não acaba. Até a volta de Jesus, a igreja não termina. Não adianta, pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir o que for. Que nasceu no coração de Deus, persiste. Sabe o que é a igreja? A igreja é o conjunto dos salvos pela graça. É você, sou eu, salvos pela graça de Deus, em união, em família, juntos. Igreja é isso, igreja é o conjunto dos salvos. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Nós somos um corpo. E cada um aqui tem uma função. Cada um aqui tem uma função, cada um aqui compartilha, cada um de nós é diferente. Existem aqui os coléricos, existem os sanguíneos, existem os fleumáticos, existem os melancólicos, existe a mistura de tudo. Cada um é diferente, cada um tem uma função nesse corpo. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. A palavra de Deus diz assim, olha, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu vou estar. A igreja, ela é a representação de Deus no mundo. Bill Hybels, um pastor americano, dizia o seguinte, a igreja é a esperança do mundo. Sabe de uma coisa? A mensagem que nós temos, ninguém mais tem. Ninguém mais tem a mensagem que você e eu temos. Não é política, não são instituições, não é governo, não é escola, não é faculdade, não é universidade, não é ciência, não são organizações não governamentais. Ninguém tem a resposta que nós temos. A igreja precisa ser igreja. Igreja aqui, corpo de Cristo, nós precisamos levar essa resposta, a esperança que o mundo precisa. Nossa nação, o mundo está sedento de Jesus Cristo, mas não sabe. Eles querem o que nós já entendemos. Eles precisam do que nós já entendemos e nós entendemos e pegamos para nós, dizemos, olha Senhor, eu quero deixar minha vida nas tuas mãos, eu deixo tudo, eu me rendo a ti e nós experimentamos essa transformação. É isso que o mundo precisa. E Deus escolheu a igreja para isso. E Deus escolheu a igreja para ser então as mãos de Jesus, os pés, a boca, o que nós falamos. Mas infelizmente existem igrejas doentes. Igrejas que não cumprem o papel de ser igreja. Igrejas que deixam de entender o papel, a relevância no mundo, na sociedade. Mas existem igrejas saudáveis, graças a Deus. Existem igrejas que estão aí cumprindo o papel de ser igreja, quando a igreja realmente é igreja. E esse texto de Atos, ele mostra para a gente isso muito claramente. É uma igreja da Ásia Menor, numa cidade chamada Troade, onde então Paulo estava lá, passando por lá, naquele momento, e aí ele permaneceu ali alguns dias. Se você ver o capítulo 20 de Atos, ele permanecia alguns dias. Existem algumas características nesse texto pequeno que nós lemos. Se nós olharmos as entrelinhas desse texto, características de uma igreja que é a igreja, características de uma igreja saudável, características de pessoas que estão ali e algo diferente acontece. Às vezes a gente pensa, poxa, essa igreja de Atos era tão legal nessa época. A igreja primitiva, eles impactaram o mundo. O que tinha de especial? Coisas simples, coisas que nós vamos ver agora. Impactaram uma geração inteira. Quando a igreja é igreja, a primeira coisa que a gente observa nessa igreja é que há uma atmosfera de celebração. Há uma atmosfera de celebração. Veja bem, no versículo 8 de Atos diz ali, havia muitas candeias no piso superior. Significa o quê? Luz.
significa alegria, significa local de celebração. A gente tem que entender que naquela época não existia nem energia elétrica. Então as pessoas usavam uma iluminação de azeite, de óleo, de querosene, não sei exatamente o que eles usavam naquela época, mas eu sei que eles colocaram ali muitas, não foram poucas, candeias no piso superior. E as pessoas que passavam na rua observavam e olhavam, puxa, ali tem alguma coisa acontecendo especial. Está tudo iluminado, está tudo aceso. A igreja, ela está numa atmosfera de celebração. Você percebe alegria, quando chega. E aí a gente pode fazer esse paralelo da igreja, porque a igreja somos nós. Nosso GA é a igreja, é parte da igreja. A nossa família é parte da igreja. Portanto, nesses locais precisa também, não é só aqui no grupão, não é só aqui no domingo, nesses locais também precisa acontecer uma atmosfera de celebração, celebrar, se alegrar, jubilar. O Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com o quê? Com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A palavra de Deus diz várias vezes: se alegre, se alegre, se alegre. Mas pastor, eu estou sem motivo para me alegrar. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu estou enfrentando uma situação difícil. Nós não desconhecemos isso. E a palavra de Deus diz lá em Salmo 30, no versículo 5, olha, o choro, ele pode durar uma noite, ele dura, ele acontece. Mas o que acontece depois? A alegria vem pela manhã. Você já celebrou a Deus no meio da tribulação? Você já adorou no meio da tribulação? No meio da adversidade? É isso que Deus quer que você faça. Deus não está dizendo para você negar o que está acontecendo, não. Ele quer que você diga: olha, Senhor, eu estou com problema, está difícil a caminhada, está difícil esse momento, eu quero chorar, mas eu ainda vou te adorar, Senhor. Eu ainda reconheço que Tu és Deus. Porque algum motivo você tem para celebrar. Você está vivo hoje aqui, você está respirando. Você tem motivo para celebrar? Quantos tem? Quase 100% levantou a mão. Então você vai partilhar agora. Para quem está do teu lado, olha, eu estou celebrando, eu estou alegre por isso agora. Pode falar. Uma frase, um motivo. Eu estou alegre diante de Deus nessa manhã por isso. Porque eu estou respirando, porque eu estou aqui, porque minha família está comigo, porque eu acordei hoje e vim aqui para a igreja, eu consegui dar esse passo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Atmosfera de celebração. Abacuque foi um profeta do Velho Testamento, chamado profeta menor. Ele viveu num momento muito difícil na sociedade daquela época, no povo de Israel. E Abacuque, ele percebe aquele momento difícil de provação, de momento de tragédia mesmo, mas ele fala, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que no campo não haja, as vacas não estejam lá nos currais, ainda que não haja, que o fruto da oliveira minta, ou seja, ainda que está tudo dando errado, ainda que esteja o caos, ainda que eu veja que as coisas não estão, no meu ponto de vista, dando certo, ou acontecendo da forma como eu gostaria. Sabe o que ele fala? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, ainda assim eu vou dizer, Senhor, Tu és grande, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas Tu, Senhor, és grande, eu vou celebrar, eu vou me alegrar. Quando você se alegra, o inimigo é derrotado. Quando você jubila na presença de Deus, o inimigo é derrotado, entenda isso.
É por isso que aquela igreja lá tinha uma atmosfera de celebração. Eles acenderam tudo. Tem igrejas que infelizmente a gente entra e parece que ali está tendo um funeral. Não há uma atmosfera de celebração. Por isso que é gostoso a gente chegar aqui e você recebe um abraço, já tem gente ali na frente, e as pessoas vêm e te abraçam. E é um ambiente, é uma atmosfera onde você vê a alegria nesse lugar, alguma coisa diferente aqui. Então, quando igreja é igreja, existe essa atmosfera de celebração. Está acontecendo aí na tua casa? Essa atmosfera de celebração? A tua casa é um ambiente alegre? A tua casa é um ambiente onde as pessoas estão ali alegres? Como é que está aí o seu grupo, seu GA, o seu grupo? Existe essa atmosfera? Segundo ponto nessa igreja, quando a igreja é igreja, há vontade de estar junto. Há vontade de estar junto. Olha aqui diz lá no versículo 7. No primeiro dia da semana, então, nós o quê? Reunimos-nos para partir o pão. Coisa gostosa é partir o pão juntos. É ou não é? Quem gosta de partir o pão junto aí? Quem gosta de comer junto? Coisa boa é estar juntos, é comer juntos, é fazer uma refeição juntos. Você percebe claramente, essa igreja, ela gostava de estar junto. A igreja que é igreja, ela quer estar junto, é comunhão. E a nossa comunhão, começa às vezes no partir do pão. Come alguma coisa junto, mas com o tempo, ela começa a ficar e deve ficar mais profunda. Você sai do superficial, você sai só do e aí, tudo bem? Mas você começa a perguntar, e aí, como é que está indo a sua vida? O que eu posso fazer para te abençoar? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos conversar um pouco mais sobre esse problema. A coisa começa a ficar mais profunda. Isso é junto. Isso é estar junto. Quando igreja é igreja, as pessoas querem estar juntos. Quando a igreja não é saudável, as pessoas se encontram e saem. As pessoas se encontram e não têm conexão. Vira somente um encontro social. Vira somente uma espécie de clube, onde as pessoas vêm, fazem um ritual, participam de um momento ali de religiosidade. Ninguém conhece ninguém. E aí, ou conhecem simplesmente superficialmente, e aí vão embora. Mas a igreja de Jesus Cristo é para partir o pão. A igreja de Jesus Cristo é para ter conexão, é para comunhão, é para estar junto, é para um viver a vida do outro. É por isso que o pastor Jefferson está sempre reforçando isso aqui. Você precisa participar de um GA. Procure. Ali tem um mapa ali atrás, olha. Se você ainda não viu aquele mapa, existe um mapa ali. É onde você vai estar em comunhão. É um grupo menor, onde você vai conhecer as pessoas, onde você vai ter alguém que te apoie, alguém que esteja com você, alguém que está orando com você. É estar junto, é toda semana, é caminhar junto, é vida na vida. Quando a igreja é igreja, a vontade é de estar junto, segundo ponto. O terceiro ponto, quando a igreja é igreja, há sede de crescimento. Olha só o que aconteceu aí, no versículo 7 também, diz o seguinte: Paulo falou ao povo, e pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Será que o pessoal foi embora? Será que o pessoal, não, está muito chato, vou embora. Aquela igreja tinha sede da palavra, sede de crescimento. E aí, se você continuar lendo, nós lemos ali, né? Que o que aconteceu? Houve aquele incidente, aquele rapaz caiu, o Eutico. Paulo desceu lá, falou, não, ele está vivo, voltou e falou até dia seguinte.
A gente podia adotar mais ou menos esse estilo aqui, né? O que vocês acham? Paulo então falou até meia-noite, depois ele acho que ainda não deu para passar o recado. Eu vou até de manhã, amanhã de manhã. Havia sede de crescimento. Muitas vezes a gente fica cansado, muitas vezes a gente fala, ai não, está muito longo. Ou às vezes a gente fica, puxa vida, tem que meditar hoje. Sede de crescimento. Quando vem a necessidade, quando vem a dor, que a gente vai entender a importância disso. A palavra de Deus, ela funciona como se fosse um alimento para a nossa vida. É um alimento. Você não deixa de tomar café da manhã. Talvez tem pessoas que falam comigo, olha, eu não tomo café da manhã, eu não consigo tomar café da manhã. Eu falo, olha, isso aí, com o tempo você vai ver o resultado. Isso não é bom para a sua saúde. Isso não é saudável. Eu pulo o almoço, só tomo café e janto. Isso não é saudável. E a pessoa fala, não, só leio a Bíblia quando eu vou na igreja domingo. Teu espírito vai sofrer. Isso aqui é alimento. Isso aqui é alimento. Todo dia. Aquela igreja tinha sede de crescimento, sede da palavra. Paulo falou até meia-noite, depois falou durante a madrugada. E as pessoas ali, bebendo daquela palavra, eles não podiam perder a oportunidade. Afinal de contas, Paulo que estava ali. Como é que está a sua sede de crescer? Como é que está a sua sede de amadurecer, de se tornar semelhante a Jesus a cada dia? Como é que está a tua sede da palavra? O que a palavra de Deus tem feito na tua vida? Que tipo de transformação essa palavra tem feito? Porque aqui diz o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela é mais eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é eficaz para fazer total transformação. Ela transforma. Ela não são aqui apenas relatos históricos ou relatos poéticos que existem aqui. Isso aqui não é um livro comum. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui transforma. Quando a igreja, a sede de crescimento. A sede de crescimento. Nós temos uma grande oportunidade aqui em nossa igreja de crescimento que se chama CENIB. Você não deve perder esta oportunidade. Quando igreja é igreja, há prazer em servir. Nós percebemos, se você perceber, ainda nesse versículo 7, olha quanta coisa a gente aprende num só versículo da palavra. No primeiro dia da semana, eles se reuniam. Primeiro dia da semana é domingo. A gente às vezes esquece, pensa que é segunda, não, domingo é o primeiro dia da semana. Então, eles se reuniam no domingo. Para que aquilo acontecesse, para que aquele momento acontecesse, as luzes, o pão, o ambiente, aquela atmosfera, aquele lugar, pessoas precisaram servir. Pessoas precisaram preparar aquele momento. Pessoas precisaram dispor do seu tempo para servir. Você chegou hoje aqui, tudo limpinho, banheiro cheirosinho, as cadeiras arrumadas, a água no lugar. Sabe por quê? Porque alguém se dispôs a servir. Como é que está o teu coração para servir? Como é que está o teu tempo? Quem aqui serve em algum ministério na igreja? Você pode se levantar por um momento, por gentileza? Você serve em algum ministério na igreja? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para esses aí que estão servindo? Olha, obrigado, você pode sentar. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não entendeu a importância de servir,
a importância de usar o seu dom, o seu talento, para que esta obra prossiga, para que isso aqui aconteça. Olha, é um privilégio enorme. A igreja que é a igreja, ela serve. Nós não vemos muitas vezes as pessoas servindo. Você chega aqui, você não vê quem limpou o banheiro, quem fez a arrumação daqui, mas eles estiveram aqui. Estiveram aqui. E Deus, Ele honra de forma extraordinária aquele que se dispõe a servir, especialmente aquele que serve nos bastidores. Quando ninguém está vendo. Eu estou aqui, você está me vendo. Que eu estou fazendo, mas tem aquele que está lá, que muitas vezes tem um papel importantíssimo, muito mais importante às vezes do que quem está aqui, e está lá, e está servindo, e está de alguma forma fazendo a coisa acontecer. E Deus honra aquele que está anônimo ali. O trabalho é muito importante para o Senhor. A Bíblia diz que nós temos dons, nós temos talentos, nós temos um jeito de ser, nós temos um temperamento, uma forma, e Deus quer usar isso para abençoar vidas. Deus não te deu isso por um acaso, Deus não te deu isso para que você use para o seu próprio benefício. Deus deu isso para que você sirva, para que você seja bênção, para que você abençoe pessoas, para que você possa de alguma forma dizer, olha, eu entrego o que eu tenho, eu entrego o meu talento, eu entrego as minhas forças, eu entrego os meus dons, eu entrego o meu tempo. Senhor, é teu, usa conforme tu quiseres. Tem pessoas agora ali fora na rua, que estão olhando o seu carro, que estão olhando o meu carro. Coração de servo. Coração de servo. A igreja que é a igreja, ela serve. A igreja que é a igreja, ela está disponível. A igreja que é a igreja, ela diz, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Usa-me, usa-me. Outro ponto importante, a igreja, quando é a igreja, a paixão pelos perdidos. Ainda no versículo 7, olha quanta coisa a gente aprendeu nesse versículo 7. No primeiro dia reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo e pretendendo, ele fez o quê? Pretendendo partir no dia seguinte. Paulo não ficou ali, Paulo falou, olha, eu vou deixar essa palavra e vou partir. Partiu, jornada missionária. A visão de alcançar os perdidos. A visão de dizer, olha, existem pessoas lá fora que ainda não entenderam essa mensagem, que ainda estão indo para o inferno se não receberem a Jesus. A igreja, quando é a igreja, ela tem paixão por quem está se perdendo. E aí Paulo e essa igreja entendeu, acho que eles queriam ficar com Paulo lá, provavelmente. Quem não gostaria de ter Paulo lá por muitos meses, talvez. Mas Paulo falou, olha, eu vou falar aqui, e eu vou falar toda a noite, porque a mensagem é longa, mas eu tenho que seguir, porque existem outros precisando ouvir essa mensagem. Talvez Deus esteja colocando no teu coração um ardor missionário, uma paixão por pessoas que estão aí perdidas. Talvez você esteja aí dizendo, olha, eu ainda não sei como fazer isso, mas fique tranquilo, Deus vai te mostrar como. Cada momento, cada local tem uma estratégia. Final de ano está aí, sonho de Natal, uma espetacular estratégia que nós usamos para alcançar os perdidos, para alcançar pessoas que vêm aqui, assistem a peça, ouvem da palavra. Quando igreja é igreja, a paixão pelos perdidos. Nós não podemos ficar só nós aqui. Precisamos sair, precisamos convidar, precisamos chamar. E por último, quando igreja é igreja, há espaço para o milagre.
No versículo 10 diz o seguinte: Paulo desceu, foi quando aquele rapaz caiu. Paulo pregou, tinha um que não conseguiu prestar atenção. Estava cansado, coitado do Eutico. Estava na janela e ele cai da altura, eles estavam em cima, vocês leram isso. E ele cai. E a Bíblia diz que ele morreu. E aí, no versículo 8 diz: perceberam que ele estava morto. E no versículo 10 fala assim: Paulo desceu, Paulo se inclina sobre o rapaz, o abraça, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Quando a igreja é igreja, há espaço para o milagre. Eu quero te dizer nessa manhã, nesse lugar aqui, há espaço para o milagre. E Deus quer operar um milagre na tua vida. Deus quer operar algo que não está preso, que você não vê uma solução. Deus quer operar exatamente quando chega o fim da linha, quando você diz não tem mais jeito, quando alguém diz não tem mais solução, quando o médico disse não há mais cura, Deus diz há jeito, há solução. Paulo estava ali no momento que as pessoas disseram: ele está morto, acabou, perdemos o nosso querido Eutico, que tragédia. Eu acredito que muitos começaram a chorar, mas Paulo abraça o menino e fala: olha, não fiquem alarmados, ele está vivo. O meu Deus já atuou de forma sobrenatural. O nosso Deus não está preso a leis físicas, a leis biológicas. Ele não está preso a diagnósticos. Ele não está preso a situações difíceis ou impossíveis. Não existe impossível para Deus. Não existe uma situação que Deus diga: olha, isso eu não consigo. O nosso Deus é o Deus do impossível. E quando a igreja assume o papel de igreja, há o espaço para o milagre. Você quer um milagre de Deus na tua vida? Você precisa de algo de Deus na tua vida? Você pode ficar de pé? Queria chamar o pessoal do louvor. Deus pode ressuscitar o que está morto na tua vida. Talvez seja um relacionamento de casamento. Pode ser um relacionamento entre pai e filhos. Deus pode fazer isso voltar. A vida. Deus pode fazer o que está acabado, o que está sem solução. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma doença, talvez seja uma doença com um prognóstico terrível. Não há mais jeito, não há mais saída. Mas quando igreja é igreja, e nós somos igreja de Jesus Cristo aqui, nós somos igreja saudável. E aqui o Senhor opera de forma sobrenatural. Não por força humana, não por capacidade humana, mas o Senhor opera. Você quer entregar a tua vida na mão dele, a sua causa, a sua situação, a sua demanda diante dele, dizer: Senhor, eu não vejo solução, não há mais solução, não há mais saída. As pessoas já me disseram que não há mais jeito. O meu relacionamento acabou. Essa situação morreu. Mas ele quer dizer: não fique alarmado, ele está vivo. Não fique alarmado, ele está vivo. Deus quer operar na tua vida, amém? Vamos cantar. Quero te convidar a entregar a mão na vida desse Deus. Esse Deus que ele é poderoso. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Ele é poderoso, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o Criador. O nosso Deus, ele é soberano.
Ele sabe o que é melhor para nós. Embora às vezes nós não entendamos, mas Ele é soberano. E o nosso Deus é um Deus fiel. Ele cumpre as suas promessas. E nós somos mais que vencedores. E Ele quer agir na tua vida, na tua casa, na tua vida, no teu grupo. Ele quer dizer, olha, eu digo, não há impossíveis, há espaço para o milagre. Quando ninguém pode agir, eu ajo. Quando ninguém pode fazer, eu faço. Quando ninguém pode determinar mais nada na tua vida, eu determino a vitória. Talvez você esteja com um relacionamento quebrado nessa manhã. Talvez você esteja com uma situação impossível nessa manhã. Talvez você esteja com um desemprego, uma questão de emprego, de trabalho impossível nesta manhã. Talvez você esteja com uma situação de saúde nesta manhã impossível. Um prognóstico reservado. O médico já falou, olha, não tem mais jeito. Nós não podemos fazer mais nada. Eu quero dizer, Deus pode. Alguém quer colocar diante de Deus? Pode levantar sua mão. Eu tenho uma situação assim, pode dizer, olha, eu quero agora diante de Deus, eu tenho uma situação impossível. Vários estão levantando a mão, dizendo, eu quero colocar essa situação, porque eu creio nesse Deus. Pode abaixar sua mão. Nesse Deus que se revelou aqui em Atos, ressuscitando aquele jovem, e Ele pode fazer na tua vida, conforme a soberania dEle. Vamos orar. Pai amado, querido, nós entregamos nessa manhã todos que levantaram as suas mãos, dizendo, eu estou com uma situação que aos meus olhos parece impossível, mas eu creio na tua ação sobrenatural, e eu entendo também a tua soberania, Senhor, na minha vida. Talvez aqueles que também não levantaram as mãos, mas estão aí com o coração apertado, dizendo, Senhor, nem mesmo tive coragem de levantar minha mão, mas eu tenho essa situação, eu quero colocar diante de Ti. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que nós somos igreja de Jesus Cristo, família, corpo, e nós cremos, ó Pai, que aqui há espaço para o Teu agir. Nós cremos no Teu agir, Senhor. Que nós cremos na Tua palavra, que é verdadeira, viva e eficaz. Obrigado por tudo, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.